Olá, colegas, tudo bem? Eu sou o Hudson Zanin, sou docente na Unicamp e sou um dos professores aqui do curso de Química de Baterias, ou Armazenadores de Energia. Hoje a gente vai falar sobre um armazenador muito especial, o supercapacitor. Ele é um parente, primo das baterias, e hoje a gente vai discutir se eles são tecnologias substitutivas uma da outra ou complementares. A gente acredita que as maiores oportunidades na transição energética vai estar nos armazenadores de energia, porque célula solar e complexos eólicos vão ser desenvolvidos com extrema velocidade. A gente tem que agora viabilizar economicamente essas baterias, esses armazenadores. Então os capacitores aqui eu vou falar um pouquinho sobre eles. Antes disso, vou falar sobre o time de professores aqui que vocês vão encontrar aqui nesses vídeos. Professor Gustavo Dubeck, da Engenharia Química, parceiraço, professor Leonardo Moraes da Silva, da Faculdade do Vale de Jequitinhonha. Tá bom? Então, a gente tem esse curso como estruturado, vocês já conhecem, né? A gente vai fazer 2 horas aí de Química de Baterias, vocês podem acessar isso aí a qualquer momento, indo e voltando inúmeras vezes. Né? Baterias de lítio e enxofre, outro tipo de bateria bastante interessante, que faz todo sentido a gente apresentar aqui devido à alta densidade de energia. Baterias de fluxo para sistemas estacionários, a gente vai mostrar algumas coisas bastante interessantes. E supercapacitores, que é a aula que eu estou apresentando aqui agora. A gente vai falar um pouquinho sobre o estado da arte e os desafios que a gente tem no storage hoje, com essas tecnologias. Então vamos lá, vamos falar sobre os supercapacitores. Então o primeiro ponto que tem que ficar extremamente claro é: supercapacitor é um sistema de potência. Isso significa que ele deve carregar extremamente rápido. Se qualquer coisa carregar extremamente rápido, ele tem que ter uma baixa impedância. Senão, pela lei de Faraday, ele vai dissipar uma corrente muito grande. Ou seja, vai ter uma potência sendo desperdiçada. E a eficiência dos capacitores que a gente faz, e do estado da arte, das que as melhores empresas produzem, está na ordem de 99% de eficiência. Ou seja, a impedância desse sistema tem que ser extremamente baixa. Então tudo que tiver ali dentro tem que ser excelentes condutores elétricos. Vamos mostrar o que tem ali por dentro desses materiais. E vamos mostrar também por que os capacitores são interessantes. E agora eu quero chamar a atenção para esse plot, o Ragone, plot de Ragone, ou Ragone plot. Nesse gráfico você vai encontrar ele algumas vezes, como aqui na vertical, energia, densidade de energia, e na horizontal, densidade de potência. Pode encontrar invertido, tá? É normal. O importante é você se atentar a isso. Veja só, alguns dispositivos, como a full cell, célula combustível, têm uma energia absurda. Ela geralmente combina hidrogênio com oxigênio e libera muita energia. Só que olha a potência dela como é baixa. A potência dela é muito mais baixa do que baterias, por exemplo, até de chumbo ácido. Tá ok? A gente vê que as baterias também têm uma densidade de energia bastante importante, só que a potência ainda é mediana. O ZDLC, que é o Electric Double Layer Capacitor, ou um capacitor, eles têm alguns nomes diferentes, né? Supercapacitor, capacitor ouro, gold, ultracapacitores. Esses capacitores específicos, eles têm uma potência muito elevada, maior do que as das baterias, só que a densidade de energia é menor. Comparando uma bateria com um capacitor, o que a gente tem é mais ou menos alguma coisa aí 30 vezes menor. O capacitor tem 30 vezes menos energia do que uma bateria e normalmente umas 30 vezes menos potência, 30 vezes mais potência do que uma bateria. Então ele é muito interessante, porque veja bem, a gente já está indo naquela direção da pergunta que eu fiz. Eles são substitutos ou são complementares? Aqui você tem um sistema de potência que tem menos energia. Tipo, carrega muito rápido, mas não consegue colocar muita energia lá dentro. Hoje, então, eu vou dar detalhes, vou explicar por que tudo isso acontece. Né? Eu vou falar, como eu comentei anteriormente, da impedância, do tempo de carga e descarga, mas vou muito além. Vou falar também das temperaturas de funcionamento. Vou falar de onde aplicar esses dispositivos e outras características muito importantes. Então aqui está um geralzão com vários dados que eu vou passando. Você pode pausar o vídeo e assistir aí, mas eu vou olhar cada um em detalhe. Veja, o capacitor, se ele é um sistema de potência, ele tem que carregar muito rápido. Ele tem que carregar na ordem de milissegundos.
segundos, tá? Sistemas de capacitância extremamente elevados podem levar 10 minutos para carregar, mas não é o habitual, tá? Capacitores são sistemas que carregam na ordem de segundos. Como eu disse anteriormente, se você coloca uma energia em um tempo muito curto, lembra? Potência é energia por tempo. Independente da quantidade de potência, mesmo se eu estiver colocando 30 vezes a menos potência, a energia ali dentro, se eu carregar isso aí em mili ou 1 segundo, se o tempo for muito curto, a potência vai ser muito alta. Potência é uma relação de tensão e corrente, por exemplo. Se a tensão é dada, é mais ou menos fixa, que você vai carregar o dispositivo, 3 volts, por exemplo, cada célula individual, né? Às vezes você tem um conjunto muito grande de células que você associa e dá 300 volts, mas pensando que a tensão é fixa, a corrente, se o tempo é muito baixo, a corrente é muito alta. E corrente alta, o que faz? Ela causa um efeito, né? Se o sistema tiver uma impedância, se o sistema tiver uma dificuldade para o elétron andar ali dentro, então o que vai acontecer? Ele vai aquecer por efeito Joule, ele vai dissipar calor. O elétron vai tentar andar ali dentro e vai trombar em um monte de coisa, na estrutura, no íon, em um monte de coisa que a gente vai ver aqui dentro. E isso vai fazer o sistema aquecer muito. E aí tem um grande problema. As baterias, por exemplo, ela tem uma faixa operacional de 15 graus Celsius positivo a 45 graus Celsius positivo. Cara, se a gente estiver andando no Rio de Janeiro, imagine o cara andando lá na Paraíba, andando em algum lugar extremamente quente, né, no meio do Mato Grosso, com um veículo elétrico. Esse veículo elétrico por si só, nem vamos pensar em efeito Joule, ele já vai aquecer e já vai estar no limite de operação. Olha só como você tem que desenvolver essas tecnologias, não só para a Europa, para os Estados Unidos, para lugares gelados, mas também para lugares que têm uma temperatura elevada. Olha só o mapa do globo aqui, ó. A região central do globo tem temperaturas médias que vão acima de 30 graus ao longo do ano, média. Então a gente está falando, né, que tem épocas que estão muito mais elevadas porque tem o inverno. Então, assim, se a gente aquecer o sistema, se o sistema tiver uma certa impedância interna, ele vai colaborar com a questão atmosférica, que já vai estar quente, e vai impedir que esses dispositivos possam ser utilizados. Então, é extremamente sério essa questão de deixar os dispositivos com a menor impedância possível. Porque a gente quer o sistema mais eficiente, e vou falar isso depois, mas a gente também quer um sistema que não dissipe calor, né? Ou seja, que ele não venha a pegar fogo. Né? Se o dispositivo lá dentro, eu vou comentar depois, tem um eletrólito inflamável, esse dispositivo ele pode simplesmente pegar fogo. Né? Isso é impeditivo, né? A questão de segurança do usuário. E claro, das marcas também, né? Nenhuma empresa que está vinculada com um dispositivo que pega fogo, né? Lembra o caso da Samsung, que perdeu um valor de mercado altíssimo quando uma bateria pegou fogo dentro da aeronave. Então, pessoal, o capacitor, pela configuração, pela forma dele trabalhar, ele também é complementar à bateria nesse sentido, porque ele está atuando aí de menos 40 graus Celsius, né? Sub-zero. Se você olhar aqui no globo, ó, tem várias regiões do planeta que trabalham com médias abaixo de 10 graus Celsius, tá? E as baterias não conseguiriam operar ali, mas sim sistemas como capacitores, tá? Então, você teria um sistema complementar. E também, principalmente, nas questões de temperaturas mais elevadas, que vão ser a maioria dos casos, né? Onde você tem um sistema que vai aquecer por si só. Né? Claro, você pode montar vários sistemas, como é feito hoje, para resfriar o sistema, troca de calor, assim por diante. Mas, ou seja, a gente está falando de mais peso, mais custo, né? Você trabalhando com uma combinação de capacitor e baterias, você pode reduzir essa massa pensando em temperatura de operação. Uma outra coisa extremamente importante é a energia. Comentei, né, que o capacitor ele tem 30 vezes menos energia do que uma bateria. Né? E isso daí, para
para alguns casos, né, é o impeditivo da aplicação do capacitor, ou seja, tem muito pouca energia lá dentro, comparado com a bateria. Né? Do ponto de vista de engenharia, o engenheiro fala, pô, mas essas baterias têm muito pouca energia. Comparado com o capacitor, ainda ela tem 30 vezes a mais. Onde eu quero chegar? Eu quero chegar aqui, a energia de um capacitor, ela é, pensando na eletrostática convencional, pensando nos capacitores que só trabalham com processos EDLC, você tem a capacitância como um ponto fundamental, né? A energia é meio da capacitância vezes a tensão ao quadrado, tensão de operação da célula. Então você tem uma célula que pode funcionar, se ela for aquosa, em 1 volt. Mas você tem uma célula que pode trabalhar a 3 volts, por exemplo. Tá? Células orgânicas, que são as mais convencionais, né, que você vai encontrar no mercado, se você olhar no Mercado Livre hoje, por exemplo, um capacitor como esse aqui de baixo, ó, você pode encontrar um capacitor aí de 2.7 volts, tá? Com 3.000 farads, né? Olha só o número de capacitância que a gente está falando aqui, né? Um número extremamente elevado em quantidade comparado com aqueles capacitores que a gente está habituado na eletrônica, né? Picofarad, né? A gente tem capacitores no formato de moedinhas, ou como essas aqui, né, que são capacitores que têm uma quantidade de energia e capacidade menor, até usado para regulador de frequência, né, se montar um circuito RC, o capacitor deixa passar a frequência muito alta, mas não deixa passar baixa, então é um filtro passa alta, e aí vai. Você pode trabalhar com várias configurações, né? E quando a capacitância vai ficando muito alta, você tem que trabalhar com conectores especiais, como esse aqui, para dissipar aquela corrente que eu comentei inicialmente. Então, você tem que trabalhar em 2 cenários. Eu quero aumentar a capacidade o máximo que eu puder, mas o santo grau, de verdade, é aumentar o potencial. Então, capacitores aquosos, que vão até 1 volt, eles não são muito interessantes no que se refere à quantidade de energia interna. Claro que aquoso tem várias vantagens, é mais ecológico, mais barato e assim por diante, do ponto de vista de produção de capacidade, por exemplo. Sistema, eu realmente não faz sentido eu trabalhar com um eletrólito mais caro, ou com esses eletrólitos orgânicos, eu vou falar depois, eles têm alguma aceitam a umidade. Mas, se você passar 3 ao quadrado é 9 e 1 ao quadrado é 1, só de eu aumentar a tensão de 1 para 3 volts, eu aumento 9 vezes a energia interna do capacitor. Então isso é extremamente relevante. Tá? Então você quer sim, de fato, aumentar a densidade de energia ali dentro. Outra coisa que você quer, absurdamente, é que esse sistema cicle para sempre. Né? A gente sabe que uma das maiores dificuldades das baterias é o processo de ciclagem, que aí, no melhor de todos os cenários, elas chegam a 5.000 ciclos. E isso daí, do ponto de vista comercial, pensa se você monta um dispositivo, um veículo, um satélite que você vai jogar para o espaço, né? O satélite está lá no espaço, como é que eu vou trocar bateria? Você joga um drone para dentro da água e ele é autônomo, né? Como é que lá está, sei lá, 5.000 metros de profundidade? Você não vai conseguir trocar bateria sem ter custos absurdos, ou seja, é bastante importante que a gente seja capaz de aumentar essa ciclabilidade do sistema. E os capacitores, eles podem ciclar 1 milhão de vezes. 1 milhão de vezes você pode carregar e descarregar ele. Então, essa capacidade dele ciclar, né, por às vezes 15 anos, é muito importante quando a gente está pensando tanto na mobilidade quanto no storage, tá, estacionário. Isso representa dinheiro. Né? É muito importante realmente que a gente, hoje, se a gente pensar na transição energética, a solar e a eólica, depois que a infraestrutura estiver estabelecida, o grande problema é o custo desses armazenadores. Né? Então, o gargalo daqui a pouco, daqui nos próximos 10 anos, eu estou dizendo,
é o storage. A gente tem que encontrar soluções de storage e, como não existe bala de prata, o capacitor é uma das ferramentas que a gente vai usar no futuro. Então, para dar um exemplo melhor sobre potência e energia, né, agora comparando um pouquinho melhor, entrando um pouquinho mais a fundo no que essas densidades de energia e potência são, né, a gente tem números aqui, ó, né, lembrando das unidades, a gente está falando de potência aí de célula, né, porque está por quilograma aqui, de 0,01 a 10.000 watts por quilograma de dispositivo, tá bom? E também numa densidade de energia dessa ordem, 0,05 até 10 watt-hora por quilograma. Isso aí é bastante menor do que as baterias. Aí um exemplo que eu gosto, que é muito ilustrativo, é essa aqui. O capacitor é como se você tivesse uma caneca d'água que você consegue jogar ela de uma vez. Isso aí, segundos. Agora, se você tiver um galão, que é uma bateria, que talvez caiba 30 copos desse, você consegue aí passar ele, jogar ele gradativamente. Claro que você consegue jogar ele de uma vez, com certa rapidez, mas, né, tem uma limitação do gargalo. Outra vantagem muito relevante dos capacitores é a questão ambiental, né? Os capacitores eles são produzidos geralmente com materiais à base de carbono no eletrodo, os eletrodos são iguais e mais baratos, e o eletrólito é orgânico. Então, do ponto de vista, a gente poderia simplesmente enterrar um capacitor sem ter problemas ambientais, né? Mais vantagens. O capacitor, se ele atuar junto com as baterias, ele pode trabalhar em alguns pontos muito importantes das tecnologias atuais que a gente está discutindo. Por exemplo, fornecer potência extras para as baterias na hora que vai fazer uma ultrapassagem, por exemplo, ou na hora de fazer um processo de frenagem regenerativa. Você não quer estressar, a bateria não aceita você ficar carregando e descarregando ela muitas vezes. A maioria delas tem uma memória quanto a isso. O capacitor não, ele aceita muito bem que você carregue e descarregue. Tá? Ele não tem problema, né? Eu digo assim, né? Imagine que você tenha um processo, e vocês viram aí nas baterias de intercalação, você tem as vias onde o lítio entra, um outro íon entra entre os planos da estrutura. Se você coloca uma quantidade deles entrando e de repente inverte a polaridade e pede para eles saírem, é muito possível que haja um bloqueio desses poros. Tá bom? Então a célula vai perdendo eficiência para trabalhar. Então, mais uma vez, os capacitores aqui podem trabalhar como uma frenagem regenerativa e ajudar as baterias. Tá? Pensando também na questão da vida útil dela, né? Como está escrito aqui, vocês podem ler, né? Você trabalhando com os dois conjuntos concomitantemente, né? E resolvendo as questões de eletrônica, que eu vou mostrar já, um sistema carrega tensão variável, outro constante, você tem sistemas que podem realmente ampliar a vida útil das baterias, que tem um custo, né, hoje, mais da metade do preço dos veículos, dos automóveis, é o custo das baterias. E claro, você tendo sistemas que trabalham aí com combinados, você não precisa ter um mundaréu de baterias para aumentar a potência do sistema. Né? Porque às vezes você precisa dessa potência extra. Você pode combinar os dois sistemas, capacitor e bateria, ou pode pôr muito mais baterias para ter mais potência. Você pode trabalhar com uma bateria de maior potência ou uma bateria de menor potência, como a gente vai mostrar lá nas químicas das baterias, na LFP, por exemplo, de mais alta potência e menor densidade de energia. Claro que também você está falando de um sistema que tem diferentes temperaturas de operação e claro que se você estiver operando em um sistema numa localidade onde a temperatura não é favorável para as baterias, os capacitores podem atuar. Claro que também dentro de um sistema como esse, você pode trabalhar no sistema híbrido, tá? De baterias e capacitores e também combustíveis, por exemplo, biocombustíveis, com licença. Veículos híbridos. Aplicações em geral para capacitores são, eles vão dar essa potência extra de arrancada para trens, para caminhões, para metrô, para veículos também, né? Pode ajudar a abertura de portas, pode trabalhar em cada um desses sistemas nas frenagens regenerativas, pode trabalhar em circuito eletrônico ou em instalações onde a gente tenha um storage
estacionário para ser um regulador de frequência. Também pode trabalhar nas entradas e saídas ali, né, como um UPS, que vai dar aquela potência inicial de entrada para o sistema, para as baterias depois já entrarem, né? Pode trabalhar também em uma coisa muito interessante, a gente tem as construções onde a gente faz um içamento de itens. Na hora que a gente descer esses itens, a gente pode recuperar essas energias. É uma quantidade considerável de energia que é usada para subir, você pode recuperar com uma eficiência aí próxima de 100% nos capacitores. Assim como ajudava, como eu comentei há pouco, as baterias nos data centers e fazer as entradas, tá bom? Agora vamos tentar entender o que tem dentro desses dispositivos que eu não comentei até agora, né? A questão principal é, beleza, você falou que o capacitor aí é espetacular, né? Mas o que tem dentro dele? Né? O que faz ele ser espetacular? E outra, por que ele é tão mais caro? Por que ele parece ser tão caro comparado com as baterias, né? Por que você tem hoje milhares de fabricantes de bateria ao longo do mundo, né? Que não dão conta de suprir a demanda? Claro que a gente tem os produtores nível A, nível B, nível C, né? Ou D e E também. E capacitores, você tem um conjunto, um nicho muito específico, né? De 10, talvez 15 players mundiais, né? Então você também não tem volume, né? A gente vai conseguir reduzir valores, né? Quando a gente produzir em volume, né? Além de outras questões. Vamos começar olhando o que tem dentro dos capacitores para a gente entender se o preço, se a justificativa dos preços ali é realmente a química, né, do que tem ali dentro, ou se é questão de escala, ou de aplicações, ou de configurações de eletrônica, etc. Vamos lá. Aqui dentro de um capacitor, aqui é uma célula moeda, tá? Aqui a gente tem dois eletrodos, que é o coração do sistema, e tem um polímero no meio, tá? Esse polímero aqui ele é um isolante elétrico e um condutor iônico. Porque quando a gente vem e molha esse polímero com um eletrólito, a gente consegue passar carga, íons, de um lado para o outro aqui, atravessar tranquilamente. Mas evita que haja um contato elétrico, fechando o curto-circuito entre esse lado, esse eletrodo, e esse outro eletrodo. Os contatos elétricos que a gente faz no sistema como esse, vocês já viram aí nas moedinhas, né, naquelas pilhas moedas, é nas costas, tanto nesse case externo quanto nesse outro case aqui. Então os contatos elétricos são feitos nesses cases. Essas estruturas que tem aqui nada mais é do que um sistema para deixar todo mundo aprisionado. Então essa parte metálica aqui, ó, essa mola e essa parte metálica é simplesmente para fechar a célula e deixá-la extremamente compactada. Essa célula aqui, como todas as outras baterias, capacitores que vocês vão ver durante esse curso, são sistemas de zero gap, com exceção das baterias de fluxo. Elas são muito apertadas ali. E aí o professor Leonardo vai dar mais detalhes, alguns casos são, alguns casos não são. Tá? Então vamos ver o que tem aqui dentro nesses eletrodos aqui. E também vamos ver como é que é o processo, o mecanismo de armazenamento desses capacitores aí. Então veja bem, aqui a gente tem o princípio de funcionamento de um capacitor. O que acontece? Ali dentro você tem íons, e esses íons vão absorver numa estrutura sólida. Então você tem íons que estão dentro de um eletrólito, né, geralmente o eletrólito líquido. Aí esse íon que está andando ali dentro, tá? Pensa no Na, vou dar exemplo já. No salzinho de cozinha, vamos pensar no seguinte exemplo. Você pega um copo, joga a água dentro do copo e joga sal ali dentro, né? Depois eu vou explicar por quê. Você separa Na e Cl ali dentro desse copo. Aí o que acontece é que esse Na+, e esse Cl-, conforme você põe polaridade nos eletrodos, né, esses íons vão absorver na superfície do eletrodo. Claro que não é bem trivial assim, ó. Você tem o Cl- e o Cl- que vai grudar no eletrodo positivo. Não é bem assim, porque você tem a água ao redor do íon, a solvatação. Eu vou explicar isso depois. Mas bem, essa coisa, esse íon ali com a água, com o solvente ao redor, ou com outro eletrólito orgânico, ele absorve na superfície do íon, do eletrodo.
Então você tem um eletrodo que é formado por átomos, tá? Vou falar também mais detalhes depois. E está cheio de elétrons ali dentro, você vem e coloca um íon. Então você cria um dipolo. Um dipolo entre um íon, um conjunto de íons e elétrons. Então você tem esse dipolo formando carga positiva e negativa, carga positiva e negativa, ou positiva e negativa, vice-versa. Então, a hora que você adsorve ali, esse é um processo que acontece na ordem de segundos. Você tem um processo onde você começa a armazenar carga na superfície do material. Então, aplicou potencial, imediatamente o íon que está bem próximo cola ali. Tá? O pessoal às vezes tem uma ideia errada aí, que eu vi em alguns casos, o pessoal conversando com os alunos, né? Ah, o íon atravessa de um eletrodo por outro eletrodo. Não, meu amigo, não tem nada a ver com isso não, pelo amor de Deus, tá? Você, como o elétron, como qualquer coisa no universo, como a água descendo, sempre vai pelo caminho mais fácil. E se tem o íon bem próximozinho ali da superfície do eletrodo, a hora que você pôs o potencial, é esse cara que vai grudar. Tá? Imediatamente, ele vai grudar instantaneamente. Então, foi criado aqui um modelo, né, para explicar como é que funciona essa dupla camada elétrica. Você tem íons aqui, e aí você tem íons solvatados, não são os íons sem a parte externa, eles estão solvatados. Tem uma camada onde você tem os íons que estão também difusos dentro do eletrólito, né? Porque a concentração do eletrólito às vezes é muito maior, e na maioria dos casos né? Do solvente é muito maior do que o sal que é incorporado ali dentro, eu já vou dar detalhes disso aí. Então você forma uma primeira camada ali que você tem uma adsorção praticamente 1 para 1 ali, você tem um elétron absorvendo no íon, né? E aí forma esses dipolos, e também tem uma região mais difusa. Então o que acontece é que a quantidade de carga na região difusa, né, nessa região mais afastada, é muito maior. Então, o que limita a capacitância, você aumentar a capacidade do capacitor, é você ter cargas absorvendo na superfície. Então, como é que você faz para aumentar isso? Você tem que aumentar a área superficial do capacitor. Tá bom? Como é que você aumenta a área superficial do capacitor? E aí esse é um ponto que eu quero que vocês entendam aqui. E aqui a gente está olhando, eu quero que você olhe aqui na região B, C e D. E pense que isso aí é um tubo que começou grosso e está afinando. Lá em B é mais grosso. Aí depois vai ficando mais fino, até a região D, que é bem fininho. Então o íon, quando ele vai entrando nesses furos, né, nessas regiões aí perfuradas, se o buraco é muito grande, ele passa ali dentro mais ou menos, né, despercebido. Ou pode entrar um monte deles, né, ficam espalhados. E o que de fato importa, como eu coloquei agora há pouco, né, na teoria da dupla camada elétrica, é o íon adsorvendo na superfície. Essa é a capacidade. Por que é isso que importa? Porque quando você associa as capacitâncias do sistema, tá? Você tem a capacitância total. 1 sobre a capacitância total é igual à soma das capacitâncias, o inverso das capacitâncias. Quando você soma capacitâncias, você soma o inverso dela, regrinha lá do colegial, certo? Então, quando você tem uma capacitância que é muito menor, essa capacitância é que limita o sistema. Então, a capacitância pequena que limita o sistema é o íon adsorvendo na superfície. Depois eu posso dar mais detalhes sobre isso aí, se vocês tiverem dúvida. Mas, basicamente, é isso. É você adsorvendo o íon na superfície. Então, o ideal é que a gente deixe esses furos bem pequenos, para permitir a entrada, para permitir a quantidade de íons que possam entrar. Então, ele tem que ir reduzindo o tamanho e absorver lá no final. O que acontece, olha só esse gráfico aqui que vem junto com a figura. Um gráfico de capacitância normalizada pela área do eletrodo, pela dimensão do poro. Então o cara foi lá e mediu a porosidade de uma certa região no espaço, de um certo eletrodo, um certo tipo de eletrodo. Um eletrodo tipo 1, um eletrodo tipo 2, um eletrodo tipo 3, como está escrito aqui em cima. Ó, tá? Então o que acontece? Você tem um eletrodo tipo 2... tipo 1, que tem de 5 a 2 nanômetros. O do tipo 2, que tem de 1 até 2.
E o do tipo 3, que tem de 1 para baixo nanômetro. Quanto menor esse tamanho do poro que ele tem, olha o que acontece com esse cara. O íon absorve mais ali dentro, e aí por centímetro quadrado do eletrodo que você produzir, a sua capacitância, ao invés de ter 5 microfarads por centímetro quadrado, pode ter até 15. Então você pode triplicar a capacidade do seu material, modificando, né, alguns nanômetros na porosidade do sistema, ou seja, deixando ele mais fino no ponto de vista que o íon consegue acessar mais profundamente lá dentro da estrutura do material. Pensa num bloco fechado assim como esse. Cada uma dessas estruturas aqui, ó, que eu estou mostrando, essas aberturas dos meus dedos, são essas cavidades. Então, se você tiver isso daí do lado superficial, mas também do lado interno, aquela partícula que vai fazer parte do eletrodo, quando o íon entra, ele pode entrar, não vai ter região morta. Ele vai entrar lá no núcleo dessas particulados e vai lá no fundo e vai acessar essa porosidade. E às vezes é um canal de rio assim que é todo tortuoso, tá bom? Então, como o capacitor armazena carga, o íon adsorve na superfície. Quanto maior é essa área superficial, maior é a capacitância, tá? Maior é a capacidade desse dispositivo. Por definição, capacitância tem duas equações aqui. Uma é área pela distância que o íon adsorve ali dentro, e aí a gente está falando de uma distância, ou seja, área, como a gente estava falando até agora há pouco, uma área muito grande, né? E uma distância que é do tamanho do raio iônico, mas também é carga por tensão, é a definição de capacitância, carga por tensão. Então, conforme eu vou pensar, por exemplo, num capacitor lá que tem 3.000 farads, né, 1.000 farads, um número absurdo de farads, é um capacitor que a gente já determinou a capacidade, se é constante. Se é constante. Se eu vou lá, aplico o potencial nele, ou se eu vou gradativamente aumentando o potencial desse cara no processo que a gente chama de carga e descarga, o capacitor aqui, ó, esse gráfico que eu estou mostrando aqui, ó, tensão por tempo. Conforme eu vou aplicando uma corrente constante, esse capacitor vai aumentando a tensão. E o que vai acontecendo lá dentro daquele núcleo, lá naquela área D que eu mostrei agora há pouco? Você vai colocando mais e mais e mais carga, até chegar a um certo limite, onde você não consegue mais colocar carga. Você bloqueou tudo, está tudo parado. Tá? Então tem um limite onde você consegue adsorver o íon ali dentro. E depois tem um limite também onde esse eletrólito não sofre um processo de, se for água, eletrólise da água. Ou uma quebra, né? uma decomposição, uma oxidação, uma redução. E aí o sistema emite gases. Então, por isso que você tem uma tensão limite, porque você tem um processo de oxidação e redução do eletrólito, vou falar, e também você tem um processo de bloqueio de íons ali dentro desse poro. Esse gráfico que está aqui, ele não está em escala de tempo real. Tá claro, as baterias que estão em comparação aqui com os capacitores, elas demoram muito mais tempo, né? A gente tinha que pegar esse eixo aqui da bateria e levar ele lá na frente. Mas aqui a ideia é importante. O que a gente quer mostrar aqui é a ideia. Tá? A gente vai pegar uma liberdade poética para exercer a nossa ideia, para explicar uma ideia, para contar a nossa história. E a nossa história é falar o seguinte: uma das limitações que a gente tem hoje nos capacitores é a eletrônica entre bateria e capacitor. Porque você tem um sistema que é extremamente potente, que libera muito corrente, então tem um problema de MOSFET, de sistemas de potência que tem que trabalhar em alta... você vai converter um sistema, por exemplo, DC, ou você vai afinar, fazer os dois sistemas funcionarem juntos. E um sistema tem tensão variável. A tensão é variável ao longo do tempo. Não é lá 4, 5 volts fixo, que nem acontece numa bateria. A bateria vai te dar uma... Ela vai variar a tensão? Vai, mas muito pouquinho. Olha só a descarga dessa bateria aqui na parte de baixo, ó. Ela vai mais ou menos num platô constante ao longo de todo o tempo. Ela perde um pouquinho inicial ali, tem uma tensão mais alta, depois ela perde, fica um pouquinho mais fraca,
depois vai perdendo um pouquinho mais, por vários processos de perda, mas lá no final ela não está com, como acontece num capacitor, 4 volts, 3 volts e 0. Ela está, vamos lá, 3 e 2.7. Vamos pensar numa pilha que a gente tem em casa, 1.2, ela de repente está 0.8, tá? Ela tem uma perda sim de potencial, só que essa perda não é de 8 a 80, né? É um processo menor. Então, esses conversores aqui é um processo de sistemas de potência que ainda precisa ser resolvido, né? Tem um avanço já nessa linha, mas que para uma maior utilização e combinação dos sistemas, e a eletrônica toda foi desenvolvida para trabalhar 5 volts, né? Como a gente sabe, quem já montou algum sistema com Arduino, Raspberry Pi, e assim vai, né? Sabe dessa questão das tensões. Ou seja, você tem que trabalhar com conversores. Agora vamos entender quem é que faz essa mágica acontecer, né? A gente tem eletrodos e eletrólitos como a grande alma dos capacitores, né? Vamos ver como isso daí funciona em mais detalhes. Como é que a gente faz aqui na Unicamp? Como é que a gente monta um capacitor no nível de célula pound como esse aqui? Então, o primeiro passo é a gente partir do material precursor. O material precursor é o material de carbono. O material de carbono são vários, né? Eu vou dar um exemplo do carvão ativado. O carvão ativado é o mais utilizado por conta do custo. A gente produz carvão ativado de 2.000 metros quadrados por grama aqui, que tem um custo na ordem de 1 a 2 dólares, tá? Que a gente produz dentro da Unicamp. Isso é um material que tem uma estabilidade eletroquímica extremamente alta, uma condutividade eletrônica alta, e que quando a gente mistura com alguns polímeros e solventes aqui dentro, tem uma receitinha, a gente vai montar um curso bem específico para quem quiser vir aqui montar essas baterias, esses capacitores do zero, desde produzir o pó até produzir a célula pronta e medir ela funcionando com LED na ponta, por exemplo. Então a gente pegou esse pó que a gente produziu aqui, que é um pó sustentável, que usou uma energia limpa, né? Que já tem uma pegada ambiental muito legal, interessante, praticamente carbono negativo, né? A gente parte de biomassa, produz esse carvão ativado, vem numa batedeira que é muito parecido com o que a mãe da gente usa para fazer o bolo, só que ela é especial porque ela é a vácuo, ela vai sugando, vai degasando esse solvente que está ali dentro, tá? Vai removendo o ar, né, do sistema. Depois a gente espalha isso aqui, vou mostrar num vídeo já para vocês aí. A gente espalha isso sobre uma folha de alumínio. O capacitor, a gente usa essas folhas de alumínio como coletor de corrente porque é o coletor de corrente de mais baixo custo que você pode ter, de maior estabilidade, que a gente produz em escala no mundo. Então, o Brasil produz folhas de alumínio como essas aqui. Então, o carvão a gente produz, a folha de alumínio a gente produz. Esse maquinário a gente pode produzir. A gente pode, depois que produziu esse dispositivo, a gente faz um processo de cura, seca, né, deixa o sistema sequinho para que a gente possa depois apertar ele, para melhorar a percolação. Porque você tem vários particulados separados, que quando você aperta, você melhora a condutividade. Porque embora as partículas ali sejam excelentes condutoras, elas podem ter alguma distância entre elas e gerar mau contato. Sabe onde acontece isso? Que a gente está acostumado algumas vezes? No chuveiro elétrico de casa, eu que já teve numa casa antiga aí de vocês. Às vezes o fio está mal encostado, ou o parafuso não está bem apertado, ou o contato não foi feito direito, a umidade do ar vem ali e dissipa muito calor naquela região de contato mal feito. Isso aí faz com que você tenha um processo de oxidação, né? O cobre fica verde, né? Aí você cria uma barreira e o elétron tem que tunelar. Aqui o elétron, o íon, né? Se você, geralmente a condução, na verdade a condução interna dos sistemas é eletrônica, né? Se você deixar eles sem apertar, eles não encostam. Então a gente aperta eles para eles ficarem bem encostadinhos e ter um processo de percolação para o elétron caminhar muito bem, sem nenhum processo dissipativo ali dentro. Lembra que a impedância é super importante aqui. Aí, quando a gente faz essa folha, a gente quer testar ela para ver se ela funciona. Então, o primeiro passo é cortar ela no tamanho dessas moedinhas
e montar uma coin cell, como eu mostrei anteriormente. E aí a gente põe o eletrólito apropriado, vou falar já dele, funcionou bem, a gente passa por uma célula maior. Essas células maiores podem ter até, no caso nosso aqui, 40 eletrodos, aí a gente pinta os dois lados da face, né, da folha de alumínio, pinta os dois lados, você tem 40 eletrodos que tem os dois lados, as duas faces pintadas para poder aumentar a quantidade de energia e capacidade do sistema. E agora você vai assistir o vídeo de como a gente produz isso aqui dentro da Unicamp. Vai lá! Então a gente produz capacitores hoje na Unicamp na ordem de 100 farads, 3 volts, que são carregados até 10 segundos e tem uma ordem de 50 gramas. Então se a gente fizer a análise, como a gente colocou ali, meio de CV ao quadrado, né, o C está aqui, ó, o V ao quadrado está aqui, de meio disso aí, né, a gente tem a energia em joules. Se a gente fizer aí a divisão aí por 3.600 para transformar isso aqui por segundo, né, quanto que a gente teria em watt-hora, essa é a nossa densidade de energia da célula, né? E esse aqui é a potência da célula, certo? Claro que a gente tem que dividir isso aí pela massa do sistema, que nos dá isso aqui, tá bom? Então, vamos ver quanto que esses números estão distantes do que é colocado na literatura como o melhor dos mundos lá no gráfico de Ragone. Então, o melhor de todos os cenários, às vezes esses números aqui são complicados porque vêm da literatura, e aí o cara estuda um eletrodo pequenininho, uma configuração específica, extremamente otimizada dentro de laboratório, a gente sabe como é isso, né? Então, mesmo assim, ó, o nosso caso aqui, a gente tem, ó, 1/4 das melhores densidades de energia que se tem no mundo, tá? 1/4 hoje, aqui dentro da Unicamp, e praticamente metade, né, do melhor dos mundos da potência. Então, o que a gente já tem aqui hoje, né, praticamente chega em 3, 4 anos de pesquisa nosso aqui, equipara ao melhor estado da arte. E claro que a gente tem resultados científicos em células moedas que são superiores a esses daqui, tá? O que interessa de fato são células grandes, né? A gente pensa no Ragone como uma coisa de engenharia que vai ser de fato utilizada. Então só faz sentido se a gente pensar na célula em si. Então como é que a gente consegue alcançar esses números? Consegue trabalhando com materiais à base de carbono. Materiais à base de carbono são vários, tá? O carvão ativado é mais simples, né? Como um carvão que você tem aí, desde as olarias até carvões que passam por um processo de carbonização em fornos, a gás, elétricos, etc. Há nanotubos de carbono, que foi descobrido em 1990, foi desenvolvido ali também, né? A partir de uma queima você obtém um nanotubo de carbono, mas o homem começou a dominar a sua produção a partir dali, talvez dos anos 2000, né?
Então a tecnologia é de 20 anos atrás. A questão é que a área superficial dos nanotubos é na ordem de 300 metros quadrados por grama, enquanto do carvão ativado, que é uma tecnologia mais antiga, tem pelo menos 10 vezes, né, maior, aí uma ordem de grandeza maior do que dos nanotubos, que tem um custo de produção maior. Também as nanofibras e os diamantes, que podem ser produzidos em pós, que têm excelente estabilidade eletroquímica, ajudam a ampliar a janela de atuação do dispositivo, mas o carvão ativado, por sua vez, aí tem mostrado ser mais eficiente, porque a área superficial dele é absurdamente grande. Uma grama do material, a pontinha da unha, assim, ó, se você integrar todas as pequenas cavidades que tem ali dentro e somar isso daí, essa área, é equivalente a 2 quarteirões e meio. Quarteirões aqueles de 100 por 100, sabe? Então esses blocos aí que a gente divide a cidade, alguns lugares são diferentes a metragem, mas pensa em 2 desses sendo compactados, né? Porque o capacitor precisa de áreas, a gente está compactando a área dele numa unha, tá? Na massa que a gente coloca aqui, um pozinho do tamanho da nossa unha. É isso. É difícil de entender, de enxergar isso, mas é isso, porque você tem muitas estruturas. Olha aqui a microscopia eletrônica de varredura. Quando eu vou lá e uso o microscópio, que faz uma ampliação absurda aqui, tá? Mais de 1 milhão de vezes você consegue ver nanometricamente poros de 2, 5 nanômetros, tá? Por que o carvão é especial, né? O carvão é especial porque ele tem uma configuração de carbono, que é essa hibridização sp2. Não vou entrar muito nesse detalhe para não chatear os colegas aí, mas basicamente a gente cria modelos matemáticos para descrever esses orbitais. Não sei se vocês lembram daqueles orbitais S, orbital P, orbital D, F e assim por diante. Nada mais é do que modelos matemáticos para descrever uma coisa que a gente observa. O que a gente observa? A gente observa que o átomo, a gente consegue ver hoje por microscópios extremamente avançados, que o átomo é uma bolinha. Então está aqui, ó, uma folha de grafeno, cada uma dessas bolinhas pretas é um átomo. Então, a gente sabe que isso aí é uma bolinha. Então, a gente cria modelos matemáticos. É o perfeito? Não. É o verdadeiro? Não. É só um modelo matemático que a gente consegue descrever a coisa como uma esfera. Então, a gente faz o orbital S como sendo uma esfera. Tá? O orbital P, aí tem o orbital P que vem no eixo X, no eixo Y, no eixo Z, e assim por diante. Tá bom? Então, quando você integra todos esses caras, aí vira quase uma esfera. Tá? Então essa é a ideia. Então o que você vai fazer nessas hibridizações? Você vai combinar alguns orbitais. Depois vou deixar um link ali na descrição, onde tem uma aula explicando sobre esses orbitais aqui, só para não desviar o foco. Então você tem essa estrutura que ele hibridiza, e aí você tem cada uma dessas ligações que o carbono faz aqui, uma hibridização sp2 extremamente forte, praticamente inquebrável. Tanto é que o diamante faz uma ligação muito parecida com essa, só que ela é um pouquinho diferente, os ângulos dela, mas também vem de uma hibridização. E ela é uma das mais duras que se existe no universo. Né? O diamante é um dos materiais mais duros que se tem. Mas o diamante usa todos os orbitais P que precisa. Os materiais sp2, tipo o grafeno, tipo o carvão ativado, eles deixam alguns. E com isso, você sobra aqui na parte de cima dessas camadas, sobram os elétrons aqui na parte de cima, que conduzem muito bem a eletricidade, o que não acontece no diamante. Tá? Então, você vai dopar o diamante para fazer um processo de condução e é outra história. Mas aqui, esses materiais de baixo custo, eles já têm uma condutividade extremamente elevada, uma estabilidade química, ou seja, para o material ir lá e corroer aquela ligação sp2 aqui da estrutura do material é extremamente difícil, tá? Ou seja, não consegue quebrar essa hibridização sp2 com facilidade. No caso do carvão ativado ainda tem várias hibridizações sp3 internas, tá? Então o que acontece aqui nesse dispositivo? Estabilidade eletroquímica elevada.
Tem várias orbitais P que ficaram sem ligar. Então ele fica na parte de cima ou de baixo dessas bolinhas aí sem ligar. Então você conduz a eletricidade muito bem dentro dessa estrutura. Então você usa esse material como eletrodo. E é esse o eletrodo que de fato é o mais utilizado hoje nos capacitores. Tá? Só a adsorção com carvão ativado. A adsorção de quem? De íons. Onde estão esses íons? Estão nos eletrólitos. Tá? As baterias, você está migrando hoje de uma bateria que tem o eletrólito inflamável orgânico, uma bateria de estado sólido. A gente contou isso aí na aula, ou vai contar, não sei qual vai ser a ordem que você vai assistir aí. Tá? Mas o ponto principal é o seguinte, dentro desse eletrólito você tem um solvente e você tem íons que andam ali dentro. Seja ele num eletrólito líquido ou num eletrólito sólido, o que você tem que garantir é o seguinte, é que o íon caminhe, né, que ele se movimente com grande facilidade. Por quê? Porque a gente não quer impedância no sistema. Não adianta eu ter eletrodos extremamente bem condutores e um íon que não consegue andar de um lado para o outro, não consegue se movimentar de um lado para o outro, minimamente. Então você precisa disso. Outro ponto fundamental nos eletrodos, também na movimentação, né? Desculpa. Na questão da condutividade iônica, os eletrólitos orgânicos, né? E aquosos, por exemplo, têm uma mobilidade iônica muito bacana. O grande ponto é que os eletrólitos orgânicos, que dão aquela janela legal que a gente quer de 3, 4 volts, em alguns casos, eles são inflamáveis. E esse é o grande ponto. Por isso você está migrando, né? E por conta da produção, por conta dele ser inflamável, por conta da produção, você está tentando migrar para o eletrólito sólido. Eletrólitos poliméricos sólidos você pode espalhar, como você viu ali no vídeo anterior, o colega produzindo o eletrodo, ele vai espalhando a tinta sobre o coletor de corrente. Secou, está pronta? Você pode espalhar o eletrólito em cima na sequência, se é do estado sólido, tá bom? E depois colar o outro eletrodo por cima, certo? Ou na verdade uma máquina vai fazendo um processo rolo-a-rolo isso daí, no caso industrial. Então você, no caso do capacitor, se você conseguir contornar, e a gente já consegue contornar a questão da inflamabilidade, então você tem apenas a questão da produção. Aí vou mostrar algumas coisas aqui para vocês. Caramba, quantos ml é? Uns 10 ml. Precisa lavar isso não. É só. Então, esses eletrólitos que vocês viram aí no vídeo sendo incorporados, que não são inflamáveis, eu vou dar algumas dicas aqui, não vou revelar todos os segredos, né, mas vou mostrar alguma coisa bem interessante para vocês aqui. Então, os eletrólitos, eles podem ser de forma aquosa, né, solvente, pode ser de forma orgânica ou iônica. Então, vamos ver a diferença entre cada um deles. Vamos começar aqui com o aquoso. O aquoso, basicamente, é aquele que tem a água como solvente e você joga um sal qualquer. A gente vai dar o exemplo mais simples, existe 1 milhão de tipos de sais, né?
E esse aqui não são os capacitores comercialmente viáveis, tá? Vamos falar do NaCl, para ficar bem simples para vocês entenderem. Então, o primeiro passo a primeira pergunta que eu faço para vocês pensarem, e aí, por favor, pausa o vídeo agora um minutinho e tenta responder você. Tentou? Então é o seguinte, por que será que a gente joga um cristal, um salzinho, que a gente faz aquele churrasco legal, bacana, tá ali na carne, né? A gente vê que é um cristal. Por que a gente joga aquele cristal dentro da água e ele dissolve? Aquele cristal, essa coisa aqui, ó, que a gente está representando por essas bolinhas verdes e roxas, ele é extremamente organizado, tá? Ele é bem organizado. E ali, ele fica organizado, fora da água. A hora que ele entra dentro da água, ele dissolve, ou seja, você aumentou um negócio que chama entropia. Você espalha ele. Você usa uma certa energia para espalhar esse cara. Certo? E aí, o que acontece com esse cara aqui é o seguinte, ele fica ali dentro, né, o Na+, ele está ali na família 1A, ele vai lá bater, ele está junto com o Cl-, né, da 7A, forma uma ligação iônica de 2 íons, certo? Ele é uma ligação extremamente forte, tá, entre esses 2 íons. É tão forte quanto aquela covalente que a gente falou lá do nanotubo de carbono, do grafeno, tá? Do diamante. É uma ligação muito forte em nível de eletronvolts individualmente. A questão é que quando esse cristal entra dentro da água, ele se desorganiza porque a água é uma molécula tetraédrica. A gente está acostumado a ver essa água como essa coisa aqui, né? Uma bolinha com 2 outras menores, né? Mas, de verdade, o oxigênio, ele tem, na hora que a gente faz o pareamento dele, né, faz aquela distribuição de Pauli, o oxigênio tem 6 elétrons na última camada. Ele faz parte da 6A. E aí, o que acontece? Se ele tiver mais 2 elétrons que ele compartilha com os átomos de hidrogênio, o hidrogênio tem um elétron e um próton no núcleo. O próton positivo está ali no núcleo, certo? E o elétron está orbitando ali no orbital S, ao redor desse próton. Então esse elétron ali na 2S, desculpa, na 1S, que é o orbital ali do hidrogênio, se ele ligar com outro hidrogênio, ele forma um H2, tá? Então o hidrogênio ele se dá bem assim, com mais alguém. Ele precisa trocar, compartilhar, né, um elétron. Então se ele compartilha o elétron com um desses 2 que o oxigênio precisa, você vem 2 hidrogênio e compartilha com o oxigênio, então você tem aqui ele completo, só que você tem ainda 2 pares, você tem 4 elétrons que não estão ligados em nada, tá? Então, para você completar 8 na última camada, ele juntou com 2 hidrogênio e aí ficou com essa quantidade de elétrons ali ainda orbitando ele, né? Por isso que vem aqui esse delta negativo. Em outras palavras, onde eu quero chegar com essa ladainha toda? Eu quero chegar no seguinte, quero dizer para vocês que a molécula de água é uma molécula polar, ela não está balanceada. Pensa no CO2. Por que o CO2 é uma molécula super estável? Porque você tem o carbono e o oxigênio dos 2 lados ali, ela forma uma molécula que o que empurra para um lado é igual ao que empurra para o outro, a coisa fica estável. Molécula apolar. Aqui o que a gente tem, não. Aqui é um negócio que quando o Na+ entra, essa parte negativa, que esses elétrons que estão não pareados, esses pares aqui que não estão conectados a nada, eles vão se aproximar do Na+. Isso faz com que o sistema seja, os íons sejam o que a gente diz solvatados. Eles precisam ficar ali dentro, ele fica ali dentro, né, mas ele fica rodeado pelo eletrólito, pelo solvente, né, do eletrólito, né, para a gente dar o nome certinho. O eletrólito é formado pelo solvente, né, que é o que dissolve, e o soluto, que é o sal. Né? No caso aqui, a gente vai separar o Na+,
e o Cl-. O Cl- acontece a mesma coisa, só que quem fica próximo deles é uma dessas moléculas da água, do hidrogênio aí da água. Então ele vai lá, esse hidrogênio positivo, ele vai ficar perto do negativo, tá? Diferente do que acontece com o Na+, que quem fica perto dele, essa carga aqui, esse delta, essa variação de carga que tem de um dos lados onde a gente não tem o hidrogênio, tá? Então, é por isso, né, que o sistema dilui, tá? O aquoso, mas acontece também com os orgânicos. E aí existe uma infinidade de eletrólitos que você pode, solventes que você pode montar, né, com diferentes sais. E aí, os solutos, para produzir vários eletrólitos orgânicos. Estou dando um exemplo de alguns aqui para ilustrar os colegas. Nós, aqui na Unicamp, usamos muito o PC e o ECDMC. Tá? Vou dar um exemplo específico do etileno carbonato aqui, que é essa estrutura. Olha só, ele tem 3 oxigênios conectados a 3 carbonos. Cada lugar onde você não tem aqui, ó, no caso dessa figura que eu estou colocando o laser point aqui em cima, ou desses lugares pretos, você tem 3 carbonos pretos, tá? E 3 oxigênios vermelhos aqui, tá bom? E, claro, para balancear aqui as cargas do carbono, você tem que ter os hidrogênios nas pontas, certo? Então aqui, ó, exemplo também, você tem o hidrogênio nessas pontas. Então esses solventes, eles se misturam com alguns solutos, né? Os mais utilizados aqui, ó, aí eu vou falar o TABF4, né? Olha só o nome desses bichinhos, desses sais aqui, ó. Tetrametilânio de tetrafluorobutarato. Por isso que a gente vai chamar ele de TABF4. E o outro de LITSIF, né? É o distrifluorometano sulfonimida de lítio. Mas é um nomezinho que a gente tem. Então você utiliza esses solventes para diluir, para fazer o mesmo princípio que a gente mostrou lá nos aquosos. Eu mostrei aquela forma com os aquosos, porque é muito mais fácil de você entender. Mas aqui, ó, o oxigênio continua tendo aqueles pares negativos que vão atrair, no caso aqui, do TA mais, né? O TA mais, que é essa estrutura toda grande aqui, a gente chama de TA mais, né? Vai atrair, vai ser atraído aqui pelo oxigênio, e essa parte negativa, o menos BF4, ele vai se aproximar dos hidrogênios, tá bom? Isso aí acontece para os demais também. E acontece a mesma coisa para o que a gente chama de LITSI. Vamos lá. Então, como é que então, né, a gente consegue aqui esses potenciais extremamente elevados dentro do capacitor, né? Como é que... Então, concluindo a história, olha só, quando a gente vem e começa a aplicar corrente e aumentar o potencial de um sistema que tem capacitância constante, como eu já mostrei, a carga tem que absorver na superfície do íon. Então, qual é a carga? A carga são esses sais, tá? Que são rodeados por esses solventes. Claro que tanto os sais quanto os solventes são grandes aqui, ó, diferente do que acontece lá no aquoso. Acontece que no aquoso você não consegue dissociar muito bem, tá, o solvente do soluto. Então tudo vira ali uma carga conjunta que absorve na superfície e ela fica grande também. Então, no caso aqui, ó, tanto para o LITSI quanto para o TABF4, você tem os menores, ó, como esse aqui, o lítio mais, e o menos BF4, que esse aqui, em alguns casos, sofre um processo de penetração mais funda, né? Em um dos eletrodos, por exemplo, no eletrodo aqui, no caso, no positivo, esse cara negativo vai conseguir aprofundar mais. No caso do negativo aqui, o Li- vai conseguir aprofundar mais
escapando do solvente, tá? Fazendo uma intercalação ou uma inserção. Depende de como você quer trazer essas nomenclaturas aqui. Então, a gente consegue observar eletroquimicamente essas inserções, e aí eu vou dar uma puxada aqui numa medida bem maluca que a gente faz, que é a seguinte: a gente vai lá naquela moedinha ou naquela célula Pound e vai oscilar um certo potencial. Por exemplo, eu vou lá fixar 3 volts na célula, tá? Aí nessa célula eu fixei 3 volts, mas eu vou 0,01 volt para um lado e 0,01 volt para o outro, ou seja, 10 milivolts para cada lado. E aí eu vou fazer isso daí em frequências variáveis e vou medir a impedância. Por que eu faço isso? Lembra, em altíssimas frequências, eu separo o que é impedância do que é capacitância. Porque em altíssimas frequências, vou comentar com vocês, a impedância do capacitor, representado pela letra Z, como eu mostrei lá atrás, ela é o inverso de 2π sobre a capacitância e frequência. Ou seja, quanto mais alta a frequência, tá, essa impedância tende a zero. Fica claro isso? Tá? Se eu aumento imensamente a frequência, ou seja, a frequência de 100 kHz, o meu sistema vai lá mostrar a impedância real do sistema e eu vou saber se o meu sistema é resistivo ou não. Primeiro passo. Aumentei a frequência, eu já sei se o sistema é resistivo ou não. Depois, por modelos eletroquímicos, em tentar modular a porosidade do sistema como um resistor e um capacitor, ou em série ou em paralelo, como está aqui nessas figuras, que aqui a gente tirou do nosso artigo de review, que eu vou deixar na descrição do vídeo para os colegas lerem. Essa figura 20 e 22 aqui, elas mostram que você consegue medir a impedância do eletrólito, mas também medir a impedância de entrada dentro dos poros, que é essa impedância que mede a frequência. A gente consegue fazer um fit para ver quão difícil está sendo para o íon entrar. Porque não adianta você ter lá só uma porosidade na ordem de menor do que 1 nanômetro, se você não tiver caminhos que facilite, se você não tiver uma condutividade para o íon chegar lá. Você tem que permitir que isso aconteça. Porque falando no nível de engenharia, e pensando aqui isso aqui como um circuito eletrônico, como vocês estão vendo na figura 20, o que acontece é o seguinte: quando você tem vários resistores iguais, ou seja, se a impedância para entrar dentro do circuito é mais ou menos igual, quanto mais fundo você vai entrando, essas resistências vão somando, tá? Essas resistências vão somando, vai ficando mais difícil entrar dentro do poro. Em outras palavras, o poro é um divisor de tensão. Em outras palavras, a hora que o íon entra, ele tem menos vontade de entrar. A tensão que ele estava sentindo antes, 3 volts, seja qual for, 50, 100, 3.000 volts, ela vai caindo. O íon não consegue mais sentir ela vai caindo. Se ela andou uma certa distância, caiu a metade. Depois, daqui de onde ela estava para outro lugar, caiu metade de novo. Então, foi reduzindo metade, assim por diante. Então, isso faz com que o íon tenha menos e menos vontade de entrar. Ou seja, você consegue medir quão difícil é, ou quão penetrante o íon consegue ir na porosidade. Aqui, os capacitores estão em paralelo entre si. Isso significa que quanto mais profundo o poro é, maior é a capacitância. Então, qual que é o mundo ideal? São poros que o íon consegue acessar com certa facilidade. E quanto mais fundo for esse poro, maior vai ser a capacitância do sistema. Tá bom? É isso. E aqui tem ainda mais uma componente de impedância, que é entre o resistor, tá? Pode ser o resistor trocando carga, né? Ou pode ser a capacitância do resistor, pode ser um conjunto. Aqui dentro pode estar escondido um capacitor e um resistor em paralelo. Esse resistor pode ser um resistor de troca de carga de íons. Aí o processo é parecido com a bateria. Agora não é só
a dissorção de íons, mas também uma troca de íons indo e voltando, tá? No caso de carga e descarga. Por quê? Porque o capacitor de verdade eletrostático ele não existe. Existem processos juntos acontecendo. Claro que às vezes você tem 90% do sistema, 95% eletrostático. E é isso que você deseja porque você quer potência. Mas se você tiver outros processos acontecendo, como a dissorção de íons ali dentro, que troca carga, ou um processo oxidativo, redutivo, de estado sólido super rápido, como acontece com rutênio, óxido de níquel, óxido de manganês, vários desses que a gente já reportou na literatura. Também vou deixar na descrição aí alguns artigos científicos que vocês podem ler, né, sobre esses processos, aprofundar sobre esses processos. E também processos aqui de intercalação, onde você vai ter íons, como aquele Li+, ou aquele -Bf4, entrando dentro da estrutura do material. Tá? Entrando não só dentro do poro, mas dentro... Imagine que você tem planos no grafeno. Você tem um grafeno ali, você tá, ao invés de usar o carvão ativado, você está usando o grafeno. E aí você tem um plano da estrutura do grafeno, outro plano, e aí você coloca o íon ali dentro. Para um íon positivo, por exemplo, o Li+ entrar, na natureza tudo tem que ser balanceado, um elétron tem que entrar de fora, e aí você explica o processo de carga. Você vem com o lítio mais para cá, você consegue tirar o elétron do circuito externo e levar para dentro do seu capacitor. Você guarda elétrons. Um jeito de guardar elétrons. Tá bom? Então, se você conseguir combinar esses processos que parecem de bateria com processos de adsorção de íons na superfície, esse é o santo grau que todo mundo quer. São 3 pontos que a gente quer. Aumentar a capacitância, né? E a janela de potencial para ter mais energia. A capacitância a gente consegue por aumentar a área, tá? E combinar processos faradaicos, e o eletrólito a gente consegue trabalhando com combinações de eletrólitos que vão para a oxidação e redução, que eu já vou chegar, tá bom? Para explicar isso. E o terceiro ponto tem que ser ambientalmente viável, né? Não pode poluir demais, com custo aceitável. Não é trivial essa terceira parte. O problema de casar os tempos é que o processo eletrostático, né, esse casamento das constantes de tempo é o grande desespero. Porque enquanto a gente já sabe que as baterias carregam lá na ordem de talvez horas, né, para carregar, o capacitor carrega na ordem de segundos. Tá? Então, você já deve ter visto no passado, em algum momento na vida, um resistor e um capacitor, e aí você, traçando o gráfico aqui, ó, de tensão no capacitor com o tempo, você vê que ele faz uma curva como essa daqui. Ó, né? Muito rapidamente ele já está com 63% da carga dele dada. Depois ele vai num outro tipo de processo. Tá? Aí é quando você mede a constante de tempo do capacitor. Ela é muito, muito rápida. Muito, muito rápida. 1 segundo. Enquanto as baterias vai ter um processo mais demorado. Você vai ter íons que vão chegar, vão estar entrando. Você vai ter um processo de troca de carga para balancear as coisas. É um processo que chama limitado por difusão, pelo transporte das coisas de um lugar para o outro. Você sabe que o transporte leva tempo. Tá? Então você tem que achar uma estrutura que seja nanométrica, por exemplo, para oxidação, redução dessas coisas, muito pequenininha, porque esses materiais também geralmente são isolantes. Então tem que ser microscópica, na verdade nanoscópica, 2, 3 nanômetros. E aí ter volume, ser grande o suficiente para importar, para ser relevante. Também ela ter um espaçamento entre os planos. Às vezes alguns materiais são tão duros, tão apertados, que o íon não tem capacidade de entrar ali com facilidade.
Por exemplo, o íon de sódio, ele não consegue nem sequer entrar dentro do grafite. Se entra, não sai. Tá? Fica preso ali dentro. Então você precisa de materiais que tenham uma porosidade. Por exemplo, o nióbio tem um espaçamento bem grande. Aí o lítio consegue entrar muito rápido. E aí o pessoal chama, talvez um pouco no abuso, de diffusionless, sem processos de difusão. Ele é sem processo de difusão, né? Comparado com o que você tem convencional. Mas claro que isso aqui toma tempo. E às vezes na ordem de segundos. Às vezes na ordem de minutos. Qual é o ponto? Se você se permitir, né? Se a aplicação que você está trabalhando permitir perder um pouco de potência e esquece segundos e começa a pensar em minutos, você consegue aumentar a capacitância do sistema combinando os processos. E aí você monta um negócio que a gente chama de battery-like capacitor, ou capacity-like battery. Tá? Um capacitor tipo bateria ou uma bateria tipo capacitor. Você tem esses capacitores, a Maxell já fez isso no mercado, e agora eu vou dar um exemplo para finalizar o vídeo do que é esses sistemas de capacitores e onde o pessoal está no mercado com isso. A Maxell hoje vende esse capacitor aqui, esse exemplo que a gente tem no laboratório, tá? Esse aqui é o datasheet dele, 3.400 farads, tá vendo? Não é lorota minha, que é possível chegar nesses valores. A capacitância, ele está dando o valor de capacitância mínima dele, né? Ele pode chegar até 4.000 farads. A resistência, a impedância do sistema aqui, ó, equivalente séria, né? Somando todas as resistências do sistema em alta frequência, milhões, muito baixa mesmo. O sistema trabalha em uma tensão máxima de 3 volts e consegue dar para o sistema uma corrente de 200 ampere RMS. Ou até em curto-circuito, 2.000 amperes. Um absurdo de corrente, né? Pulei aqui. A corrente de fuga, né? A leak current do sistema é alta, então você vê o capacitor, ele deixa passar miliampere hora, ou seja, o capacitor, ele descarrega, então ele não é aquele sistema que você vai armazenar energia hoje e daí 6 meses você vai usar. Não é isso, tá? Ele é um sistema que ele é feito realmente para ciclar. Não é para manter carga ali dentro, não segura. O tempo aí de armazenar, de vida, né? Olha, tá vendo? Ele consegue ciclar 1 milhão de ciclos, consegue ciclar até 20 anos, né? Tem uma projeção aí de 20 anos, né? De 100 anos parados para aumentar a impedância dele. A potência dele fica na ordem lá, como a gente falou, dos 9, 10 kW. Né? O máximo era 10, a gente chegou a 4,5 já no sistema que a gente desenvolve, né? Que mais? A energia próximo de 8, 8,5, né? Aqui, né? O máximo que tem na literatura aí é 10, certo? E é de fato que é útil, que é o que a gente usa, né? 4,25, que é bem próximo do que a gente já reporta. Então, ó, esse sistema comercial hoje, né, ele trabalha de menos 40 a menos 65, né, e tem uma dissipação de 3 graus, né, aumentando a temperatura ambiente a cada watt que ele aquece. Ou seja, ele aquece, tem um aquecimento considerável aí no caso de alta potência, né? Colegas, eu sou o Hudson Zanin, trouxe uma visão inicial, introdutória para vocês do que são capacitores. Foi uma grande satisfação mostrar esse curso. Se é a última aula que você está assistindo, se assistiu na ordem, legal. Não entendeu algum ponto, volte na aula. A gente tem um grupo do WhatsApp para conversar. Tá aqui os meus contatos, e-mail. Prefiro que você mande um WhatsApp para a gente responde o áudio ali para tirar sua dúvida. Vamos tratar lá no grupo. Tem vários colegas aí que estão querendo atuar e fazer um network. A tua dúvida pode ser de outros colegas. Então manda mensagem lá naquele grupo que a gente montou. Beleza? É uma satisfação muito grande tê-los aqui com a gente. Espero que seja um grande sucesso, essas informações sejam úteis para você e que a gente venha
se conhecer pessoalmente, seja no próximo curso que a gente vai dar aí de confecção, produção desses capacitores, seja no aprofundamento virtual sobre essas tecnologias que a gente tem aqui, tá bom? Uma grande satisfação tê-los com a gente. Tudo de bom. Até mais!